Meus queridos amigos, eu prometi, vai rolar, tá bom? Vamos decifrar aqui, através de um tweet, o mote da campanha do Lula e por que o Lula, vamos falar bem, representa um tipo de candidatura similar em algum sentido à do Donald Trump, mas o slogan do Trump poderia muito bem servir ao Lula. E é disso que eu vou tratar aqui. Esse é um daqueles vídeos pra você ficar What the fuck? Mas é um vídeo bem interessante, então roda a vinheta. Amiguinhos, antes de continuar, peço pra você 3 vídeos num dia. Renan trabalha pra caramba, dia chuvoso, cinza. Isso aqui é minha cidade, São Paulo tem que ser assim. Você fica muito ensolarado, muito feliz, não é isso. Quer ser feliz, quer ter sol, vai pro Rio, sei lá, vai pra Bahia, dança. Aqui é isso, gente mal-humorada, chuvisco, é assim que tem que ser, tá? Então, like, se inscreve no canal e clica no sininho e vem pro meu Telegram maravilhoso trocar ideia comigo, t.me/Renan Santos MBL. Então vamos aí tratar da nossa vaca fria, vamos lá. Percebam que eu venho há muito tempo, quem acompanha o canal sabe, falando que a tática do Lula é evocar a picanha. Sim, um corte bovino advindo do traseiro do boi, tá? Em inglês conhecido como rump steak, praticamente o steak da bunda, tá? Ele é o coração da campanha do Lula. E por quê? Porque o Lula quer evocar nas pessoas um período em que as pessoas faziam churrasco, festejavam, se encontravam com a família, elas eram felizes, elas ganhavam mais dinheiro, e esse período ele era o presidente da república, e ele quer devolver aquele Brasil que as pessoas eram felizes para os brasileiros que estão muito tristes hoje e nem sequer carne comem, porque picanha virou artigo de luxo. Hoje se o cara conseguir comer um músculo, um acém, vai lá, já é um luxo. Isso é discutível até porque acém, bem feito, o acém é um corte melhor do que a picanha, bem melhor, mas tudo bem, isso fica para outros carnavais, tá? O lance é, Lula tenta evocar isso para se contrapor ao Bolsonaro e mostrar no meu período era bom, e eu não proponho nada de novo. O que eu proponho é voltar àquele tempo. Eu proponho fazer o Brasil grande novamente. Grande quando eu era presidente e trazia a Copa do Mundo e as Olimpíadas, não é? Grande quando eu era presidente e eu era respeitado internacionalmente, eu era o operário que conquistou as coisas. Grande quando o Brasil era parte dos BRICS, era um fenômeno de crescimento econômico. É isso que ele quer evocar. Sua autoestima era melhor, você comia melhor, você arrumou um emprego. Essa é a historinha que o Lula tá querendo contar. E obviamente que isso aqui tá com um disclaimer gigante pra vagabundo nenhum recortar. É importante sempre, toda vez que eu faço essas ressalvas, eu lembrar pra vocês que o Lula pegou o Brasil no melhor momento possível e fosse ele um grande presidente, ele teria feito grandes reformas. E essas grandes reformas, somadas ao boom das commodities que o Brasil e o mundo viviam naquela época, teriam tornado o Brasil um país incrível. O Brasil teria uma situação muito melhor, mas o Lula foi um cara que combateu reformas, mesmo tendo maioria e mesmo tendo comprado o parlamento com petrolão e antes com mensalão. Então ele foi um cara que pegou o melhor período possível e não fez nada. Obviamente que estava havendo um processo de bancarização, de abertura de crédito, então as pessoas começaram a viver melhor naquela década. Resultado muito do trabalho da década anterior do Plano Real, que aí sim a gente tem que dar os créditos, resultado do trabalho do Fernando Henrique, que foi mantido pelo Lula. E o Lula tem que só... A única coisa que você fala, vou dar um mérito pro Lula, ter mantido o Plano Real e ter feito o Bolsa Família. Foi isso, no primeiro mandato dele. Isso foram méritos dele. O restante, o preço foi muito caro. E o preço as pessoas sentiram logo depois no governo da Dilma, tá? Que ela pegou aquela política anticíclica que ele lançou por conta da crise de 2008, aquela famosa crise que quebrou o mundo em 2008, e aí com as políticas anticíclicas que já começaram no governo do Lula, vamos lembrar bem, destruiu o Brasil. A Dilma acabou com a economia do Brasil, o Brasil não se recuperou até agora, isso precisa ser lembrado, até agora houve uma pequena recuperação ali no governo do Temer com a reforma trabalhista e com outras iniciativas que foram colocando a casa no lugar, mas tudo foi pro buraco com o Bolsonaro e com a pandemia. E a coisa até agora não se reverteu. Então quando a gente olha, a gente tá falando de um período de 10 anos ali, entre o Lula ter saído em 2010 e hoje a gente em 2022, e neste período o que o Lula propõe é puxar na memória afetiva das pessoas aquele período e prometer um retorno. Então prestem atenção neste tweet, que o tweet do Lula é isso, caramba, é a campanha do Trump. Você vai ler aqui, ó. O povo quer mudança de verdade. O povo tá com esperança. O povo sabe o que é viver bem. Ninguém acostuma com coisa ruim. E nós temos que atender esse desejo da sociedade, de uma sociedade evoluída. Ele tá falando aqui que o povo sabe o que é viver bem. O que ele tá querendo dizer, isso é muito engraçado, né? O brasileiro sabe viver bem. O brasileiro não vive bem. O brasileiro, no período do Lula, vivia. Vamos lá.
sem saneamento básico, e vive sem saneamento básico até agora, com uma criminalidade absurda. A criminalidade aumentou. Estados como Rio de Janeiro são ocupados por crime pela milícia. Mas a vida já era ruim naquela época. Falar que aquelas pessoas viviam bem, que eram suíços, verdadeiros suíços. Alguém que morava, sei lá, numa cidade no interior do Nordeste, em Caetés, ou um cara que mora na periferia aqui de Osasco, em São Paulo, essa pessoa, nossa, eu vivia bem, o bem viver do Lula, né? Ia pra minha boa escola, recebia bem no meu bom emprego, andava nas minhas ruas seguras, aquele período, como era bom os tempos do Lula. É uma cara de pau monumental. Mas o que o Lula quer demonstrar é isso. Mas mais do que essas condições de vida melhores, isso vocês precisam entender, o que o Lula propõe, e eis o paralelo com o Trump, é uma repactuação da ordem política que só ele é capaz de fazer. O Trump propôs uma repactuação política lembrando de que se nós tivéssemos americanos de verdade, que representasse o verdadeiro espírito do homem americano, e eles rompessem com as oligarquias que estavam no poder, especialmente oligarquias midiáticas, com o Deep State, que tocavam os Estados Unidos a despeito dos americanos, os Estados Unidos voltariam a ser grande de novo. O Lula, olha que paradoxal, ele também propõe uma ordem diferente da que está vigente, que é a ordem do bolsonarismo. E o que é a ordem que o Lula propõe? Diferente do Trump, é o retorno das oligarquias e dos grupos midiáticos também, das forças políticas do próprio Deep State, que com ele querem regressar ao poder. Olha que loucura, né? Nesse ponto ele é um negativo do Trump, mas ambos apelam para o passado. Ambos olham para o passado e propõem o Make America Great Again do Trump e o Make Brazil Great Again do Lula. Obviamente que o do Lula, volta a falar, é muito modesto, né? O Brasil nunca foi grande, os Estados Unidos foram e são grandes, passam por dificuldades, têm problemas agora, enfim, há a queda do império, mas os Estados Unidos são os Estados Unidos, nós não somos nada. Nossa história, nossa grandeza ainda estão para ser construídas, se a gente vai construir. Que é um país que está aqui preocupado com Big Brother no meio de um ano eleitoral que vai definir a própria história, é um país fadado a não ir a lugar nenhum, é uma bosta de país. Mas a gente tenta lutar, afinal é uma bosta, mas é o nosso, né? Comida é boa, gosto daqui, fazer o quê? A gente não pode deixar de lutar, mas o que nós temos é isso. E emulando essa estratégia e construindo isso, o Lula vai para a eleição. Mas para funcionar, e aí eu volto a colocar, ele depende de uma coisa, ele precisa amortecer o espírito das pessoas. As pessoas precisam se entregar. Eu não quero nada, o Brasil não tem que ser grande. Eu tenho que comer uma picanha no fim de semana se der tudo certo. Tá? Toca aí, Lula. Ele precisa que você deixe de sonhar. Me toque, junte com o Alckmin, junte com os ministros do Supremo, junte com meia dúzia de empreiteira. Toque a minha vida. Sou gado. Né? Povo marcado, povo feliz. E um gado só vai mudar de forma. Um é o gado bravo, um boi revolucionário do Bolsonaro, o outro é o boi manso no coxo, comendo capim sem parar, que é o que o Lula quer. Tá bom, pessoal? Não sei se eu irritei vocês, mas esse foi o meu recado e beijos e abraços pra todo mundo. Valeu!